Vou estar gravando aqui para vocês as respostas das perguntas que foram feitas em cima da apresentação que eu realizei. Então, aqui eu já formulei, né, a escrita só para estar lendo, para ser mais rápido e o vídeo ser curto também. Então, as primeiras perguntas aqui da Carol em relação à apresentação: quais os principais fatores que levam ao desgaste dos moldes? Então, vamos lá. Geralmente, o tipo de material a ser injetado depende do tipo de material que vai ser injetado, porque depende também de quão abrasivo vai ser esse material no molde, né? Então, o molde tem que ter um tratamento superficial diferente, capaz de reduzir esta abrasão, para evitar a variação dimensional em suas cavidades, pois caso isso ocorra, o molde só perde sua função principal. Então, o principal aí fator, Carol, seria o material que vai ser injetado. Então, pode ser trabalhado com polímeros, né? Pode ser trabalhado, no caso do meu mestrado, injeção de alumínio, onde o alumínio ele é muito mais abrasivo. Então, o fator aí predominante é a propriedade de desgaste do material que vai ser injetado. Segunda pergunta: quais os principais materiais que são utilizados na fabricação do molde? Então, vamos lá. A escolha do material depende muito do projeto em que o molde será utilizado, e ela sempre visa obter o melhor custo-benefício. Existe uma tabela onde se verifica ainda em projeto as propriedades que o aço ferramenta terá que ter. Então, não tem como eu te falar para você que é o material X, Y ou Z. Porém, vai muito do projeto, né? Então, aqui a gente tem uma tabela, né? Que é o efeito dos elementos sobre as características dos aços. Então, eu quero um com alta resistência mecânica, então tem que ter carbono. Eu quero com baixa tenacidade, então tem que ter silício. Eu quero com resistência ao impacto, entendeu? Então, para cada um aqui, eu tenho um elevado. Para resistência ao impacto, tem que ter baixo nível de carbono, baixo nível de silício, baixo... Então, eu faço uma... Eu não, né? O pessoal da metalúrgica, né? Ele faz o material que a ferramentaria deseja em cima do projeto. Então, para cada tipo de projeto, eu vou ter um tipo de liga diferente. Aqui, para as perguntas do Tiago. Não fica inviável recuperar moldes usados dependendo do tipo dele? Então, aqui a resposta é não, pois é um processo de fabricação muito caro e com um tempo muito alto. Cerca de 45% do custo de uma peça injetada tem relação direta com o molde. Por serem ferramentais grandes, tem um elevado custo com material. Seu projeto é complexo e as técnicas de usinagem são muito caras. Então, Thiago, o mais barato mesmo, cara, é a parte de retrofit desses moldes aí. Porque geralmente o ferramental, ele não tem um tempo de vida estabelecido, certo? O que acontece é que o projeto que está sendo tocado, né? Então, eu tenho um molde X para fabricar um produto X, e de repente esse produto X saiu de linha. Então, esse molde, consequentemente, sai de linha, mas não por conta que ele ficou obsoleto ou nada do tipo, é por conta mesmo do produto. Então, a vida útil dele aí, entre aspas, fica relacionado com o tempo de vida do produto, na linha. O trabalho será uma revisão bibliográfica ou alguma tese? Terá alguma tese. Então, o trabalho será uma tese, né, que visa estudar e obter parâmetros de polimento para com que a técnica de polimento seja mais automatizada e menos manual, que é um dos problemas que acontece hoje. Então, o polimento ele fica muito em cima do conteúdo que... Desculpa o barulho. O polimento ele fica muito em cima do know-how que o operador tem, né, e muito menos no... Está gravando. Tá gravando. E muito menos na parte automatizada, né? A terceira pergunta: qual a principal diferença entre recuperar moldes para plástico e moldes para outros materiais? O trabalho será concentrado em cima de moldes de plástico? Já respondendo essa pergunta aqui, não. Vai ser em cima da injeção de alumínio. Então, para responder a pergunta, né, formulei um texto aqui. O projeto de construção de um molde tem como início saber para qual finalidade e qual tipo de material ele vai ser utilizado. A diferença está justamente nas propriedades que cada um dos materiais injetados tem.
pois a partir da propriedade do material que vai ser injetado, o que se verifica no projeto, o material do aço-ferramenta, qual vai ser o seu tratamento térmico, como será constituída a sua refrigeração, se o molde terá tratamento superficial contra desgaste abrasivo ou não, como esse material suporta em uma temperatura X de processo, como esse material suporta em uma pressão no processo. Então, esses são alguns dos parâmetros que levam em consideração no projeto do molde. E essa é realmente a principal diferença. Então, com as diferenças traçadas no início do projeto, elas também se mantêm na recuperação. Então, dependendo do tipo de material que eu estou utilizando esse molde, eu vou ter um tipo de recuperação diferente. Se mantém também no tempo de recuperação, com o tempo de polimento, com o tipo de técnica que vai ser aplicada e qual que vai ser a rugosidade final desejada, entre outros. E aí, respondendo a última pergunta, o trabalho será um molde para injeção de alumínio. Qualquer dúvida também, pessoal, eu vou estar disposto aqui a trocar uma ideia com vocês, é só me chamar lá no WhatsApp, lá, que a gente troca uma ideia. Aqui é a pergunta da Ludriele, as perguntas, né, são 5 perguntas. Primeiro, em relação ao custo-benefício, qual o melhor método para polir? Então, vamos lá. O método utilizado para polir que se tem no mercado, 70%, para ser mais específico, é de forma manual. E seu custo é determinado por diversos fatores. Então, o que vai envolver ali vai ser o projeto do molde, então o material que vai ser polido, qual o aspecto visual que você deseja ter na peça terminada, como que vai estar a cavidade ali, se as cavidades elas foram usinadas por microusinagem, por usinagem de fresamento de topo, qual o tipo de cavidade que tem ali, se tem muita angulação ou não. Então, o melhor método de custo-benefício aí, ele depende muito do projeto em si. Existe outra forma mais tecnológica de verificar a qualidade do polimento? Então, vamos lá. O acabamento superficial ele é bastante rigoroso em moldes e matrizes, com a rugosidade aqui normalmente menor que 0,1 micrômetro. E bastante crítico, principalmente no molde para injeção de plástico. A qualidade do acabamento requerida nas superfícies do molde para injeção é maior que aquelas requeridas na matriz de forjamento e de estampagem. Além disso, sua geometria complexa dificulta até mesmo e impede a aplicação de polimento automático. Somente a geração de superfícies convexas e ligeiramente curvas, além de furos na matriz, que permite o uso de equipamento automático de polimento. Então, ele é um processo aí, Ludriele, bem manual. Inclusive, esse é um dos pontos que o meu trabalho visa a eliminar, não eliminar, mas digamos assim, mitigar aí a falha humana, né? Por conta de que quem vai determinar se o molde está com qualidade boa ou não é o próprio cara que está realizando o polimento do molde ali e o seu conhecimento, né? Então, fica muito difícil daí levar em consideração parâmetros métricos, parâmetros dimensionais aí, parâmetros de acabamento superficial, quando o único cara que vai determinar se a qualidade é boa ou não é a pessoa que está realizando o trabalho. A quarta pergunta, qual a duração entre um polimento e outro para a utilização do molde? Opa, terceira pergunta. Qual a principal diferença em qualidade do polimento manual e do mecânico? Então vamos lá, peguei outra parte aqui de uma referência que eu estou utilizando. As combinações do polimento manual com o polimento automático têm sido muito utilizadas. Então aqui tem o Fallbaumer, ele em 1996, né, ele tirou essa conclusão aqui que 70% das oficinas de moldes e matrizes dos Estados Unidos e Japão fazem polimento. Quanto ao polimento automático, a preferência é o método de usinagem elétrico, principalmente por descargas elétricas, que é o famoso EDM, seguidas pelos métodos de usinagem mecânico, como o polimento com fluxo abrasivo, que seria aquele que a gente coloca a pasta, né? O polimento assistido com robô, então daí a única diferença seria que um robô estaria realizando, e o polimento assistido por máquina de fresamento, que também seria por uma máquina aí realizando o trabalho. O polimento manual é o mais utilizado nas indústrias dos países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. E
a figura aqui que eu não coloquei, mas só para exemplificar, praticamente 70% dos polimentos nesses países são realizados de forma manual. Não muda muito isso aqui do Brasil, tá? E o que onera o tempo de fabricação dos moldes e matrizes, além de depender da experiência do funcionário para o acabamento final, como eu já havia dito aqui nessa segunda resposta. Quarta resposta aqui, qual a duração entre um polimento e outro para a utilização de um molde? Então, aqui, Ludriele, não existe um tempo determinado, pelo menos não na literatura que eu estou vendo até o momento. E este intervalo se intensifica ou não dependendo da utilização do molde, suas condições de trabalho, o tipo de material a ser trabalhado, pouco ou muito abrasivo, e o material de construção do molde e seu tratamento térmico. Quantas vezes um molde pode ser polido antes de perder medidas consideráveis para a peça? Então, aqui o processo de polimento, ele é um processo considerado um processo de usinagem, né, ou microusinagem, e sua espessura de corte está entre a casa de 1 a menos 6 e 1 a menos 4. Então, a camada que é polida, ela é muito, muito, muito pequena. A polidez do molde reflete diretamente a qualidade superficial da peça e, por esse fator, ela é feita diversas vezes durante o tempo de vida útil do molde. Não existe uma quantidade média, pois depende de quão específico é a tolerância dimensional da peça injetada. Porém, eu posso te garantir que esse processo aqui, o produto sai de linha e ele ainda pode continuar sendo feito o polimento no molde, tá? Sem problema dimensional. A não ser que faça muito, muito em cima mesmo. Só que geralmente não é isso que acontece, né? Por ser um ferramental caro, o dimensional dele permite aí diversas vezes você realizar o polimento na peça, tanto na matriz quanto no molde. Pergunta do Heitor. O acabamento superficial da região polida do molde é definido apenas visualmente, não existe uma norma para auxiliar no processo? Então, respondendo essa pergunta, Heitor, conforme foi falado já aqui, você já deve ter respondido essa pergunta aqui, né? Então, nenhum processo de inspeção de superfícies polidas foi ainda desenvolvido que possa fornecer por critérios objetivos a qualidade do polimento. Este ainda é avaliado a olho nu pelo ferramenteiro por critérios subjetivos sobre aceitação ou rejeição do molde. A medida da rugosidade superficial pode ajudar na determinação da qualidade do acabamento superficial, porém, infelizmente, não constitui a medida final de qualidade do polimento do molde, mesmo com valores de baixos de rugosidade. Aqui tem um ponto muito importante, porque existem dois problemas que acontecem quando você faz o polimento por muito tempo aí, que é a parte que você tem uma curva, você imagina uma curva aí, né? E vamos colocar aqui uma curva aqui, e aí essa curva aqui é a curva de qualidade de superfície. Então, quanto maior o tempo aqui, melhor fica o acabamento superficial. Mas chega num certo ponto aqui que começa a piorar, que daí é chamado o problema de casca de laranja, né? Que a superfície fica como se fosse uma casca de laranja. Ou também tem outro que acontece umas micro crateras na superfície também que você consegue sentir passando aí a ferramenta de medir a rugosidade, né? Então, essa, infelizmente, ainda não é um único critério aí para definir se a qualidade está boa ou não, com baixos níveis de rugosidade. Então, aqui, para essa rugosidade, né, existe uma norma da ABNT que auxilia, e o nome dessa norma aqui é Sistema de Linha Média, né, e tem o objetivo de determinar os níveis de rugosidade na superfície da peça. Qual a durabilidade média de um molde? Então, vamos lá. Isso aqui eu já respondi para cima também, mas só para a gente esclarecer aqui durante essa sua pergunta. Geralmente, os moldes são ferramentas que o seu tempo médio de vida é avaliado através do tempo em que o produto está sendo confeccionado nele vai durar. Então, dificilmente você irá se deparar com moldes que se desgastaram ao ponto de não serem mais utilizados. Geralmente, o que é feito é um polimento para continuar com ele em linha de produção ou retirá-lo quando o produto dele não está sendo mais produzido, né, no caso. Isso se deve ao fato desse tipo de ferramenta ter um alto custo agregado, aí aqui é o custo do projeto
mais o material, mais a usinagem dele. Atualmente, 100%